Olá, queridos amados irmãos em Cristo, seja bem-vindo à nossa liturgia diária em família. Hoje, nessa quinta-feira, dia 29 de abril, dia de Santa Catarina de Siena, uma santa que ensinou a igreja, ensinou o amor de Deus a sermos ouvinte, um coração puro, um coração dedicado, um coração amável que compreendeu os desígnios de Deus e assim nos ajuda a compreender mais o significado de sermos homens, mulheres, segundo o coração de Deus. Então possamos nos perguntar, nos questionarmos o que é ser um ser humano segundo o coração de Deus. É um coração que agrade a Deus, mesmo com os nossos pecados, com os nossos defeitos, com as nossas fraquezas, com as nossas preocupações e assim por diante. Quer dizer que ser alguém também compromissado, obediente, fiel, compassivo, amoroso, a vontade e o propósito de Deus em nossas vidas. Se a gente observarmos, se a gente lermos no livro de Samuel, nós saberíamos ali do rei Davi. O rei Davi, ele cometeu muitos erros em sua vida. Alguns por imprudência, outros por imaturidade, alguns pecados cometidos na guerra, mas teve um erro cometido por Davi, que foi um dos mais graves que ele cometeu em toda a sua vida. Isso também faz nos lembrar de Adão e Eva, quando Eva se deixa a ser enganada pela cobra e come o fruto proibido. Então, quando Davi deixou o seu coração ser dominado pela tentação do mal, os seus olhos, os seus ouvidos, os seus sentidos, eles se abriram para as coisas do mundo. Do mesmo jeito que aconteceu com Adão e Eva. A cobra tentou eles e assim eles abriram seus olhos. O mal penetrou. O rei Davi, ele usou então a sua autoridade como rei, usou seu corpo, ele usou sua mente para praticar o pecado um terrível pecado contra o seu amigo e fechou então as portas do seu coração para Deus. Mas se a gente mais ou menos analisamos, Davi ele não era uma pessoa má. Ele não tinha prazer em pecar. Antes o seu coração ele é tão preocupado com as coisas de Deus que nunca deixava nada, deixava tudo para fazer as coisas de Deus. Quando ele na arca da aliança, ele dizia para o profeta Natã: eu moro aqui numa casa, num palácio, enquanto a arca de Deus se encontra ali naquela cabaninha, naquelas cortinas. Isso não é certo. É o contrário que deveria ser. Era para estar a arca aqui nesse palácio e eu estando lá naquela pequena tenda. Mas então, depois que Natã foi visitar de novo Davi, e Davi então ele caiu em si, porque Natã mostrou para ele aonde que ele pecou. Davi ele caiu de novo em si, ele viu o grande erro que cometeu, que tinha feito contra Deus.
Ele buscou então imediatamente o perdão a Deus, dizendo: cria em mim, ó Pai amado, Deus, um coração puro, um espírito de retidão. Davi, ele se arrependeu, ele foi confessar e buscar o perdão de Deus. O coração é o coração de quem agrada a Deus. É aquele coração mesmo que pecou, ele busca se reconciliar com Deus, busca estar na intimidade com Cristo, busca estar na presença do Espírito Santo todo santo dia de sua vida. Mesmo quando caia, mesmo quando a tentação venha, ele procura a estar fiel, bondoso, caridoso com Deus. E assim é a pessoa de coração segundo a vontade do Pai. Porque o nosso Senhor sabe dos perigos que ronda a cada um de nós. E Ele sempre está ao nosso lado, a nos protegendo, nos amparando para tudo o que vier a acontecer nessa grande batalha aqui na terra. Assim, queridos amados irmãos em Cristo, queremos agradecer a cada um de vocês que estão fazendo as leituras, as reflexões, que Deus continue abençoando a sua vida e que Deus continue abençoando o seu lar, sua casa, aonde que você esteja, e assim ajuda mais e mais a evangelizar, mostrar esse canal para as outras pessoas e assim possamos levar a palavra de Deus a todos os nossos irmãos. No momento das nossas orações, possamos neste momento olhar para o nosso Senhor e dizermos: Pai misericordioso, bondade infinita, Pai amoroso, abrimos os nossos corações para Ti neste momento, Pai. Desejamos fielmente Te pertencer. Ajuda-nos, ó Pai, a ter uma fé como a fé de Abraão, a confiança como a confiança dos santos, o amor de Maria, a fidelidade dos mártires, para que junto, Pai, possamos ajudar os nossos irmãos a encontrar o caminho da salvação. Sabemos que jamais falta com as vossas promessas, ó Pai, porque és um Deus compassível. Assim vos pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Paulo e seus companheiros embarcaram em Pafos e chegaram a Perge de Panfilha. João deixou-os e voltou para Jerusalém. Eles, porém, partindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia e, entrando na sinagoga em dia de sábado, sentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: Irmãos, se vós tendes alguma palavra para encorajar o povo, podeis falar. Paulo levantou-se, fez um sinal com a mão e disse: Israelitas, e vós que temeis a Deus, escutai. O Deus deste povo de Israel escolheu os nossos antepassados e fez deles um grande povo, quando moravam como estrangeiros no Egito, e de lá os tirou com braço poderoso. E durante mais ou menos 40 anos cercou de cuidados no deserto. Destruiu 7 nações da terra de Canaã e passou para eles a posse de seu território por 450 anos aproximadamente. Depois disso, concedeu-lhes juízes, até o profeta Samuel. Em seguida, eles pediram um rei e Deus concedeu-lhes Saul, filho de Cis, da tribo de Benjamim, que reinou durante 40 anos. Em seguida, Deus fez surgir Davi como rei e assim testemunhou a seu respeito. Encontrei Davi, filho de Jesse, homem segundo o meu coração, que vai fazer em toda a minha vontade, conforme prometerá da descendência de Davi. Deus fez surgir para Israel um Salvador,
que é Jesus. Antes que ele chegasse, João pregou um batismo de conversão para todo o povo de Israel. Estando para terminar sua missão, João declarou: Eu não sou aquele que pensas que eu seja, mas vede, depois de mim vem aquele do qual nem mereço desmarrar as sandálias. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial. Salmo 88. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. De geração em geração eu cantarei vossa verdade. Porque dizistes, o amor é garantido para sempre, e a vossa lealdade é tão firme quanto os céus. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Encontrei e escolhi a Davi, meu servidor, e o ungiu, para ser rei com meu óleo consagrado. Estará sempre com ele em minha mão onipotente, e meu braço poderoso há de ser a sua força. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Não será surpreendido pela força do inimigo, nem o filho da maldade poderá prejudicá-lo. Diante dele esmagarei seus inimigos e agressores, ferirei e habitarei todos aqueles que o odiam. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Minha verdade e meu amor estarão sempre com ele. Sua força e seu poder por meu nome crescerão. Ele então me invocará. Ó Senhor, vós sois meu Pai, sois meu Deus, sois meu rochedo, onde encontro a salvação. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhe disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. Se sabes isso e o pusestes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos. Eu conheço aquele que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isto, antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creeis que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. As leituras que nós escutamos na liturgia de hoje, desta quinta-feira, nos indicam a essência, um dos pontos essenciais do nosso ser cristão, que é o serviço, que é colocar a nossa vida à disposição, a serviço daqueles com os quais nós convivemos. No Evangelho nós vemos uma parte, daquilo que foi o testemunho de quando Jesus se colocou a lavar os pés dos seus discípulos. Jesus, como Deus, como Senhor, se fez humilde e se colocou a lavar os pés dos seus servos. Jesus se colocou em serviço, a anunciar que a essência do ser cristão é o amor, e amor é se doar para o outro, para o bem do outro, para o bem do próximo. Amor é se colocar em serviço. E Jesus assim o fez para dar esse testemunho de que ele, sendo Deus, fez, muito mais nós, criaturas, precisamos fazer, porque nós não estamos acima do Senhor e por isso mesmo nós somos convocados, somos enviados também a servir o nosso próximo.
E uma das principais maneiras pelas quais nós também podemos servir a Deus é proclamar o nome do Senhor Jesus. É testemunhar com palavras e muito mais com as nossas atitudes, com o nosso jeito de ser, que Jesus Cristo é o Senhor. Que Jesus Cristo é o Senhor de todas as coisas e principalmente que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. Proclamar que Jesus é Deus e que Jesus se encarnou e que Jesus viveu em nosso meio e que Jesus deu a vida por cada um de nós para nos salvar, para abrir as portas do céu para cada um de nós, para que nós pudéssemos ser chamados filhos e filhas de Deus e para que um dia nós possamos habitar junto de Deus na eternidade. Então, proclamar a Jesus Cristo é uma das partes essenciais do nosso servir. E Jesus, no final do Evangelho de hoje, ele faz menção de uma parte desse servir. Jesus diz: em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós vemos aqui que quando nós nos colocamos em serviço, nós estamos indo porque o Senhor nos enviou, porque nós fomos enviados por Deus. Logo após a sua ressurreição e antes da sua ascensão aos céus, Jesus deu a ordem aos seus discípulos de irem por todo o mundo, de batizarem todos os povos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo e de fazer discípulos todos os povos da terra. Nós somos cristãos, nós somos um povo enviado pelo próprio Senhor Jesus a testemunhar que Ele é o Senhor, a testemunhar que nós somos filhos e filhas de Deus, a testemunhar que nós somos chamados a seguir o Senhor, a render, a entregar a nossa vida nas mãos do Senhor. Nós somos enviados pelo próprio Senhor Jesus. E nós vemos, se nós pegarmos para ler o testemunho dos primeiros cristãos, ali no livro dos Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que eles foram obedientes ao mandamento do Senhor. Nós vamos ver que cada um deles se colocou a testemunhar a Jesus, a proclamar o nome de Jesus. Cada um deles, nós vimos Pedro, nós vimos Paulo, nós vimos Filipe, nós vimos tantos outros que foram se espalhando pelas diversas regiões a proclamar o nome e o senhorio de Jesus. Na primeira leitura de hoje nós vemos esse testemunho, nós vemos aí Paulo e os seus companheiros obedientes ao mandamento do Senhor de proclamar o seu nome. E nós vemos que eles foram ali e proclamaram na sinagoga diante dos chefes dos israelitas. Diante de todos aqueles que estavam presentes na sinagoga, proclamaram a história da salvação, de como Deus chamou, escolheu um povo para si, de como Deus fez desse povo um povo numeroso, de como Deus libertou esse povo da escravidão do Egito, de como Deus concedeu a esse povo a terra prometida, como nós sabemos pela palavra de Deus, no Antigo Testamento, uma terra que mana leite e mel, ou seja, uma terra de abundância, de vida plena, e como Deus cuidou desse povo. E nós vemos que
Deus fez suscitar desse povo reis e finalmente fez suscitar o rei Davi, e da descendência de Davi, Paulo proclamando naquela sinagoga que Deus suscitou o nascimento do seu filho na linhagem do rei Davi. Jesus se encarnou e nasceu na linhagem do rei Davi, para que a Escritura se cumprisse. Para que a Escritura se cumprisse de que da descendência de Davi, Deus faria surgir para Israel um Salvador. E esse Salvador, Paulo estava ali proclamando, é o Senhor Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs, nós sabemos que para Paulo e seus companheiros e para todos aqueles apóstolos, testemunhar o nome de Jesus naquela época não era uma tarefa fácil, porque eles viram o que aconteceu com o Senhor Jesus, a perseguição pelo qual Jesus passou. Então para eles era um desafio, mas eles não deixaram se vencer pelo medo, eles não deixaram se vencer pelo desânimo, mas eles se abriram para a graça de Deus e o Espírito Santo os fortaleceu para que eles se colocassem a serviço e para que eles proclamassem o nome do Senhor Jesus, para que eles proclamassem as maravilhas do nome do Senhor Jesus, as maravilhas que acompanham aqueles que seguem e são fiéis ao Senhor Deus, nosso Deus, Jesus Cristo. E esse é o convite, esse mandamento que Jesus fez a cada um dos seus apóstolos, a cada um dos seus discípulos. É o mesmo mandamento para cada um de nós. Eu e você somos enviados a sermos servos, a proclamar o nome do Senhor Jesus. Onde quer que nós estejamos, talvez nós não vamos proclamar como outras pessoas que vão para outros países, que vão em terra de missão, mas nós vamos proclamar onde nós estamos, e isso também é proclamar, isso também é dar testemunho do Senhor Jesus. Proclamar que Ele é Rei, que Ele vive, que Ele mudou a minha vida, e por isso eu estou na Sua presença, porque Ele mudou a minha vida, Ele me curou, Ele me libertou, Ele transformou a minha vida, e proclamar que Ele pode fazer isso na vida de cada um. Então que Deus nos abençoe a nós escutarmos no profundo do nosso ser que nós também somos enviados de Deus. Nós somos chamados, eu e você somos chamados a proclamar o nome do Senhor Jesus, a proclamar que Jesus vive e reina no meio de nós. Que Deus nos abençoe. As leituras